Esse aqui é aquele fone baratinho de 30 pila aqui do Ticas e a principal promessa dele é que ele é a prova d'água. Eu acho que não, mas eu já vou pegar esse copo d'água aqui, tá vendo que ele tá ligado aqui? E nós vamos fazer esse teste exatamente agora. Eu vou colocar os dois e nós vamos conversando e eu vou te dar o meu feedback. Você vai ter que assistir o vídeo para saber se ele tá funcionando ainda ou não. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. E você tá no canal Obatec Review, se inscreve no canal, pelo menos para valer os 30 pila que eu paguei nesse fone aqui, o tempo que eu tô investindo de fazer esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui neste vídeo. Por ser um fone de 30 reais, eu particularmente confesso para você que eu não esperava muita coisa, eu esperava um fone talvez com a qualidade um tanto quanto ruim, com a bateria pior ainda e principalmente com a qualidade de áudio que seria muito badaras. E falar para você que todo esse conjunto dessa obra me surpreendeu, porque tudo é bem honestinho por um fone de 30 reais. Começando pela construção e a qualidade da case, né? O que ele vem na caixa vai estar passando aí para você, ele não vem nada demais, ele vem um cabinho, basicamente, e o fone, né? E o fone vem com as películas bonitinhas, mas eu acho que eu não tenho mais esse vídeo das películas do unboxing dele. Mas o que ele vem na caixa é basicamente o fone e o cabinho ali, um manual, se eu não me engano. Tem uma case bem robusta, ele tem uma case bem interessante com algumas funcionalidades bem bacanas também. Ele tem essa parada aqui que eu acredito que seja a bateria, talvez, da case. É uma bolsa, ela fica esquisita, eu particularmente não gosto de utilizar ele, a não ser fora de casa, a não ser para escutar, assistir vídeo, escutar podcast, alguma coisa do tipo. Porque, já falando do som dele aqui também, ele tem um defeito no som que é uma falta de grave, uma falta de detalhes para você escutar música e tudo mais. Se você pretende pegar ele para escutar música, eu acredito que ele não seja a melhor opção. Eu acredito que você desprender de uns 30, 50 reais a mais para você utilizar ele no modo Bluetooth, né? Se você quer um fone Bluetooth, eu iria no Lenovo GM2 Pro, que é uma decisão mais assertiva, que ele tem uma qualidade tanto de detalhes quanto de grave também para você escutar música, beleza? Voltando falando da case, ele tem uma função que eu particularmente achei bem diferente, bem interessante, que é basicamente o carregamento reverso para você utilizar para carregar outros produtos que têm uma bateria menor. Eu tentei colocar no celular, ele praticamente não carregou nada do celular, e descarregou tipo 3, 5% da bateria do fone aqui. Eu acredito que não seja a melhor coisa que você consiga fazer. Mas, por exemplo, para você tirar ela aqui, para carregar, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui no ao vivo para você dar uma olhada. Você colocar ela para carregar, como eu te disse, produtos que têm uma bateria pequena, que tem uma bateria parecida com a bateria do próprio fone, né, basicamente, parecido com a bateria do próprio fone. No meu ponto de vista, isso é extremamente interessante para você dar uma carga em outro fone, para você dar uma carga em um smartwatch, talvez ele funcione, alguma coisa nesse quesito. Como você pode ver, ó, vai aparecer aqui embaixo. Era para aparecer aqui embaixo, ele está carregando, tá vendo, ó? A bateria descendo e ele está carregando. E esse carregamento reverso é um dos principais diferenciais desse fone aqui, sendo bem honesto para você. Eu particularmente achei bem interessante, eu particularmente achei bem bacana. E é uma função para um fone de 30 reais que é uma loucura ele ter essa função. Tá vendo que ele dá uma derretida legal na bateria, já foi 5%. Mas é uma função para uma emergência que, ó, você não encontra isso nem em celulares hoje em dia, por mais que seja uma carga bem simples e pequenininha, é uma função de extrema qualidade e extrema emergência, podemos dizer assim. Você pode provavelmente, tipo, tá no meio da rua, tá com esse fone aqui e descarregou um fone desse aqui, ou um fone não, né? Um microfone deste aqui, você provavelmente vai conseguir conectar ele e dar uma carguinha para você terminar uma gravação, para você improvisar de alguma coisa. E isso é um puta diferencial desse fone aqui, tá bom? E um dos diferenciais também, dos pontos positivos dele, que eu particularmente gostei muito, é o visor que mostra, né, a bateria dos dois lados. Eu vou colocar ele de volta aqui para você ter uma olhada. Um dos diferenciais que ele tem, no meu ponto de vista, para um fone, principalmente pelo fator dele ser de 30 reais, é basicamente esse visor que mostra a quantidade de bateria que cada um dos lados tem e também a bateria total da case. E isso é uma parada que deveria ser obrigatório. Essa é uma falha do Lenovo GM2 Pro, que nesse fone tem, que agora eu sinto que é meio que obrigatório para todos os fones que eu queira comprar.
ter essa função, essa funcionalidade, porque é de extrema valia para você não se perder na quantidade de bateria que tem, que não tem, a bateria que não tem. Você já sabe, você utiliza bastante, você nunca sabe quanto real de fone de bateria o fone vai ter e normalmente ele te deixa na mão. E nesse caso aqui é praticamente impossível de você ficar na mão porque ele traz uma qualidade muito interessante. Falando de bateria, né? Quanto de bateria que ele dura na sua mão, Bruno? Fala, ser bem sincero para ti, talvez essa seja a parte mais, o ponto mais fraco dele no meu ponto de vista, além do som, ser um som que é um pouquinho xoxo, é um som que não falha, ele não estoura em nenhum momento, mas é um som que é meio que você, só para você assistir filme, acho que nem para assistir filme também, porque filme às vezes você precisa de uma imersão maior, né? Para você escutar música, eu sinto que ele falta som, sabe? Falta grave, falta médio, falta detalhe, falta bastante coisa, mas ele é bem equilibrado, ele é um basicão assim, tudo para você ouvir podcast, dependendo do podcast, o MesaCast da vida, que não tem ambientação nem nada. Ele é muito bom para você assistir vídeo no YouTube, ele é muito bom para você usar em casa, ele é muito bom. Ele tem um encaixe muito interessante na orelha, ele tem uma conexão também Bluetooth que é 5.3, que falar para você que ele conecta na velocidade da luz, basicamente. Teve vezes que antes de eu terminar de ligar o Bluetooth do meu celular, ele já estava conectado, ele já praticamente estava conectado, e às vezes eu fico meio maluco o quão rápido ele é. Dúvida frequente é sobre os microfones, qual que é a qualidade do microfone deste fone aqui, falar para ti que ele muito provavelmente vai ter uma qualidade bem baixa, bem básica, porque esse tipo de fone de ouvido não tem um foco em qualidade de microfone e tudo mais, e a diferença que você escuta pro lapela que você está escutando agora, normalmente é muito gritante, você precisa prestar atenção nisso para poder entregar uma qualidade melhor, talvez na sua chamada e tudo mais, eu estou falando demais. Sobre isolamento, não espere tanto isolamento dele assim. Ele é um fone, como você pode ver, que ele tem um bom encaixe na orelha aqui. Também uma orelha dessa, né? Não tem muito como não ter um bom encaixe. Uma orelha desse tamanho. Ele é um fone bem básico. Ele não tem a borrachinha, ele tem isolamento de ruído ambiente, basicamente. E ele não tem isolamento tão bom assim. Quanto a se você não tem problema com fones de borrachinha, eu indico você pegar fone de borrachinha. Pelo fator da borrachinha, ele dá um isolamento ambiente melhor se você não quiser pegar um fone que tem isolamento ativo. Nesses isolamentos passivos, normalmente os de borrachinha são melhores. Traduzindo no final das contas, se você quiser pegar um desse, não espere um super isolamento, porque ele é um fone basicão, você já sabe muito bem disso. A bateria foi uma das coisas que meio que me decepcionou não, né? Porque é um fone super barato, eu não tinha expectativa alta quanto a isso nele. Mas ele na minha mão, ele faz papo de 4 horas por dia, mais ou menos, e ele dura papo de 3 dias a 4 dias. Eu acredito que ele vai fazer tipo umas 16 horas total. Com a case, você tira e bota para carregar, tira e bota para carregar. Se você utilizar os dois de uma vez, né, eu acredito que ele vai durar um pouco menos, umas 10 a 12 horas. E revezando ali entre 16, 18, 20 horas, estourando, pro meu ponto de vista, é um tanto bom para um fone de R$30, é um tanto interessantíssimo no meu ponto de vista. Eu já ia deixando passar uma parada e vim na edição comentar com você aqui que ele também tem a opção, a função de gestos ali onde você pula e pausa a música, você passa para frente, passa para trás, abaixa, acho que abaixar o volume ele não tem. Nas hastes aqui por comando, isso é bem importante também e é bem interessante para esse tipo de fone. E agora que você já viu todo o meu ponto de vista, nós vamos tirar este fone aqui e ele tá ligado, tá? Ó, tá vendo que a luzinha tá piscando? Você consegue ver daí? Ele ainda tá ligado, nós vamos tirar ele aqui do copo, vai sair, papai? E eu vou secar ele. Incrivelmente eu não tenho nenhum pano aqui, eu não tenho nada, acho que eu vou pegar, tem um cueiro aqui no cantinho, no meio da bagunça, eu vou pegar e secar com este cueiro aqui da neném. Primeiro fone sequinho, como você está vendo, estou fazendo ao vivo aqui contigo para falar que não tem chucho. Ó, o outro fone está aqui. Eu vou tentar sacar ele aqui. Peguei um copo muito fundo, eu tô achando. E a galera fala que tem que pôr ele na case de volta, né? Eu vou dar uma secada rápida e a gente vai conversando. Vou pôr ele na case pra gente ver se ele vai funcionar, se ele vai continuar funcionando normalmente. A galera pega esses fones, você que é meio taradinho, que eu tô ligado pra ficar assistindo sacanagem na hora do banho, no seu master banho, pra pegar esse fone aqui pra assistir sacanagem no meio do banho. Sendo bem sincero pra você, não faça isso não, por mais que ele seja à prova d'água. Tem questão de água quente, tem a questão de uma pá de coisa que você provavelmente pode dar um curto nesse fone na sua orelha, alguma coisa desse tipo entrando água, e você pode se lascar de verde e amarelo. Então não inventa moda,
não faça isso. Vamos ver se ele vai funcionar. Vamos ver se ele... acho que eu inverti os lugares aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Vamos ver qual que vai ser a dele, tá bom? Botei aqui na case, ele tá ligado, vamos esperar um pouquinho pra gente ter o feedback a respeito dele. Enquanto isso, eu vou te dar as minhas considerações finais a respeito desse fone. Falar pra você, R$30 desse fone foi um dos investimentos mais honestos que eu já fiz, sendo bem sincero pra ti. Ele tem algumas configurações não, ele tem alguns aspectos que eu gostei bastante. A construção dele é muito boa, né? Os pontos positivos, a construção dele é muito boa. É uma case muito robusta. O ponto negativo dessa case, podemos dizer que ela é muito grande, ela é muito brutamonte, mas ele é um fone que tem uma pegada um tanto quanto mais diferente, podemos dizer assim. Eu acredito que para você utilizar em casa, ele vai ser uma excelente opção. A duração de bateria dele é bem honesta por ser um fone de R$30. Ele tem esse visor aqui, que no meu ponto de vista é essencial, é meio que obrigatório para todos os fones agora que eu gostaria de ter, para identificar principalmente a bateria da case, para a gente saber o quanto a case tem de bateria ou não. E isso tem neste microfone que eu estou utilizando, esse modelo moeda aqui, tem neste microfone de lapela aqui, que eu particularmente gosto bastante também, ao invés desse outro aqui que a gente está usando, que é o Lanze J12. E no quesito qualidade de som, ele tem um som bem honesto, sendo bem sincero para você. No quesito de qualidade de som, ele tem um som bem honesto, que eu particularmente gostei para utilizar para ouvir podcast, para ouvir vídeo, para ouvir coisas mais, tipo assim, que não tenham a necessidade de ambientação. Caso você queira a necessidade de ambientação, um isolamento melhor também, porque o isolamento de ruído ambiente dele não é nenhum Brastemp, já sendo sincero para ti, talvez não faça muito sentido, é melhor você pegar um fone que tem uma borrachinha, e eu indico o Lenovo GM2 Pro, que até o momento dos fones que eu testei, na faixa de 60, 70 reais, ele é o melhorzinho de todos, tá bom? Fatores negativos dele, já falei pra você, a qualidade de som é mais ou menos, a case é muito grande, e a bateria não é das melhores do mundo, mas é um fone de R$30, então eu não exijo tanto assim da bateria, nem do microfone dele. Ele tem alguns bônus, que é ser a prova d'água, né? Podemos dizer assim, aparentemente ele está funcionando numa boa. E um outro bônus que é o carregamento reverso que você viu nesse vídeo aqui também. Ou se você não viu aqui, você provavelmente vai ver lá no canal do YouTube, que eu vou talvez soltar um vídeo mais curto aqui para rede social de vídeo curto, porque a sua paciência é menor aqui neste local. Esses bônus para mim são diferenciais extremamente importantes que me fazem não querer me livrar dele tão cedo. Além do fator dele ter um espelho aqui, se você é mulher você vai conseguir, bem que ele é um espelho que não... Ele não é um espelho real, ele meio que deforma. Deforma não, né? Ele meio que deforma. Então talvez isso não seja tão eficaz assim. Mas ele é bem interessantinho, tem uma pegada diferente, tem um status diferente. E, aparentemente, a prova d'água dele funciona de uma forma bem legal, de uma forma bem interessante. Tá vendo que ele tá até um... Não sei se você vai conseguir ver, mas ele tem umas gotículas de água aqui. Talvez eu tenha que secar lá dentro depois. Pra gente fazer o tiratema, o som aqui tá muito, muito baixo, ele tá no 100% aqui do fone. Ele deu uma baixada considerável, tá? Ó, no meu ponto de vista ele tá tipo 60 a 50% da altura normal dele, e isso é um negativaço, podemos dizer assim. Tô editando esse vídeo com ele, tô te passando pra falar que o da esquerda tá normal, o da direita ele deu esse problema de ficar mais baixo. Talvez com o tempo ele vai secando mais e volta ao normal, mas é esse o feedback que eu tenho para te passar. Continue no vídeo. Você vai pegar uma chuva com ele, provavelmente você não vai se estressar. Se você molhar ele uma vez na vida, uma outra na morte, talvez você provavelmente não vá se estressar também. Mas se for um hábito seu ficar molhando ele, eu acredito que ele pode dar pau. E aquela parada do banho que eu te falei, talvez não seja nenhuma Brastemp você ficar fazendo isso pro seu masturbanho. Vai dar BO com certeza, e você vai ter dor de cabeça. E pode ser que essa parada te cause algum problema auditivo, então os R$30 e o seu masturbanho vai sair caro demais, beleza? Eu agradeço a sua presença neste vídeo, eu não tenho muito mais o que falar a respeito desse bonitão aqui. Como eu fiz bastante propaganda do Lenovo GM2 Pro aqui neste vídeo, eu vou deixar passando o vídeo dele aqui. Eu tenho certeza que ele é um fone que vai te agradar. Ele tem um modo gamer, ele tem um som melhor, ele tem uma ambientação melhor, redução de ruído melhor. Boa parte dos aspectos ele é muito melhor que esse fone aqui. Na qualidade de som, que é o mais importante, né? Ele só perde talvez na robustez da case, na carregamento reverso e a prova d'água também. Ele não tem, mas de todo o restante, na construção talvez ele perca um pouquinho também, mas é praticamente a mesma coisa. Passando aqui, eu te encontro lá no outro vídeo. Tchau, tchau, eu fui.